Bom dia, meu nome é Juliana e eu vou falar sobre orientador educacional frente à educação inclusiva. A educação inclusiva está cada vez mais ganhando espaço nas instituições escolares. Dessa forma, garantir a todos os indivíduos o respeito às suas diferenças e sua atuação na sociedade requer ações pedagógicas, humanizadas e reflexivas. Refletir acerca do papel do orientador educacional frente ao processo da educação inclusiva é uma discussão bastante significativa, haja vista e relevância da atuação deste profissional na contribuição com o processo educativo e com toda a comunidade escolar. Uma das tarefas diárias do orientador educacional é procurar promover a igualdade de direitos a todos os estudantes, assim como diversidade cultural e acessibilidade. A atuação desse profissional no processo de inclusão escolar contribui para que a necessidade de aceitação, a valorização, as diferenças e as limitações individuais sejam vistas como essenciais por toda a sociedade. O orientador educacional é o elo entre a família, a escola e a comunidade, e o responsável em propor ações coletivas a fim de que haja troca de experiências e o conhecimento do meio. Sendo assim, ele é capaz de influenciar positivamente o processo do estudante no processo do ensino e aprendizagem e promover a conscientização de todos que a educação inclusiva deve ser vivenciada, experimentada e não apenas falada. A escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor, nem anulando e marginalizando as diferenças nos processos pelas quais forma instruir os alunos, e muito menos desconhecer que aprender implica ser capaz de expressar, dos mais variados modos, o que sabemos, implica representar o mundo a partir das nossas origens, de nossos valores e sentimentos. Sabe-se que, nos últimos anos, o termo educação inclusiva tem sido cada vez mais usado no campo da educação de necessidades especiais. A inclusão assume que a convivência e a aprendizagem em grupo é a melhor forma de beneficiar a todos. A inclusão das pessoas com necessidades especiais é um procedimento de grande complexidade, que exige uma adaptação social amplificada, uma vez que estão envolvida a família, a escola, a sociedade empresarial e o próprio sujeito a ser incluído. Para muitos, a sociedade ainda não está pronta para bem viver com as diferenças e com o que é diferente com brandura. A proporção que os alunos evoluem e se desenvolvem no ambiente escolar percebe as diferenças do outro ou as veem pelos olhos dos adultos, tornando a convivência menos natural. A inclusão escolar só tem significado se refletirmos no ser enquanto social, no papel do homem ativo, participante e integrado socialmente. A escola assume-se como uma instituição social antidiscriminatória, na qual todos os estudantes com ou sem problemas integrados ou marginalizados são acolhidos, na qual a exclusão é igual a zero, na qual todos podem se considerar proprietários de um bem social e de um sentimento comunitário profundo, que é a inclusão total de todas as crianças na escola, independente da sua diversidade biosocial. Nesse sentido, ressalta-se mais uma vez a importância e o papel do orientador educacional frente à educação inclusiva, e esse é o profissional que está em contato com toda a comunidade, com todos os responsáveis fundamentais em fazer entender que um mundo inclusivo é um mundo no qual todos têm acesso às oportunidades de ser e estar na sociedade de forma participativa, em que a relação entre o acesso às oportunidades e as características individuais não é marcada por interesses econômicos ou pela caridade pública. A proposta inclusiva pressupõe uma ressignificação da sociedade e da escola que temos hoje, para que ofereça respostas educativas de qualidade para todos. Atribuições do orientador educacional. Segundo o Decreto de Lei nº 72.846/73, que regulamenta o trabalho do orientador educacional,
São atribuições desse profissional planejar e coordenar o funcionamento do serviço de orientação educacional em nível de escola e comunidade dos órgãos do serviço público, federal, estadual, participar da elaboração do currículo pleno da escola, coordenar a orientação vocacional, a informação educacional e profissional e o processo de sondagem de interesse e aptidões e habilidades do educando, participar do processo de identificação das características básicas da comunicação e da clientela escolar, sistematizar o processo de intercâmbio das informações necessárias ao conhecimento global do educando, participar do processo de recuperação e avaliação dos alunos e fazer o acompanhamento dos alunos, encaminhá-los para o especialista, participar do processo de integração entre escola, família e comunidade. Orientação educacional. E o tema que eu escolhi é o papel do orientador educacional diante da educação inclusiva. Nós sabemos que, apesar de todas as legislações em vigor atualmente, a educação inclusiva ela ainda apresenta muitas dificuldades na sua efetivação, e eu gostaria de refletir acerca da importância da orientação educacional diante dessa realidade. Mas o que é educação inclusiva e inclusão? A educação inclusiva é um processo que visa proporcionar acesso à escola regular a todas as pessoas, dando a oportunidade de conviver e aprender juntos, diferente da educação especial, que é direcionada ao aluno com deficiência em específico. A educação inclusiva, ela visa abranger, acolher todos os alunos, independente das suas dificuldades. A inclusão, segundo o dicionário Michaelis, significa ato ou efeito de incluir. Se a gente levar em termos mais amplos, significa adotar meios que combatam a exclusão da vida em sociedade. De acordo com Brandão, o orientador educacional desempenha um importante papel para que essas mudanças aconteçam, pois os orientadores, junto com os supervisores, são responsáveis pelo planejamento e execução de propostas que façam com que os processos de ensino e de aprendizagem dos alunos se desenvolvam com qualidade. Também cabe a eles serem articulados e mediadores junto aos professores, buscando uma prática educativa que atenda às necessidades das diversidades de seus alunos. Então, o orientador educacional ele é um profissional muito importante dentro da escola, porque ele faz a ponte entre a família e a escola, e ele também faz essa mediação junto aos professores e os alunos, e ele está em contato com toda a comunidade escolar. Então, ele precisa entender que a sua prática deve atender às necessidades da diversidade de aluno que ele tem ali dentro daquela escola. Então, é um profissional que precisa, que desempenha um papel que é muito importante para que a escola ela realmente seja uma escola inclusiva. E diante dessa importância que o orientador educacional ele tem, existem algumas ações que ele precisa ter para que seu trabalho seja mais abrangente e efetivo. Ele precisa estar em pesquisa e formação constante, ele precisa buscar soluções que atendam às necessidades dos alunos, adaptações curriculares, novas metodologias, novas formas de encarar o currículo da escola. Ele precisa de conhecimento acerca de educação inclusiva, acerca das legislações, e mais do que conhecer a legislação, ele precisa conseguir colocar em prática, integrar essas legislações ao fazer pedagógico da escola. Ele precisa de estar constantemente avaliando as metodologias e adaptações curriculares que são implementadas na escola, porque não adianta implementar uma adaptação curricular, uma metodologia diferenciada, e sendo que não se avalia se isso está sendo efetivo, se isso está produzindo os resultados esperados. Ele também precisa acompanhar o relacionamento entre professor e aluno, avaliar esse relacionamento, ele precisa registrar o acompanhamento individual, levando em consideração a subjetividade dos alunos, e procurar elaborar projetos que tornem a escola um espaço aberto, onde todos possam ter as suas vozes ouvidas, onde todos possam sentir que as suas necessidades são acolhidas. Uma coisa que é também bastante importante na atuação do orientador educacional é ele levar em consideração que o diagnóstico é uma ferramenta de extrema importância, ele precisa conhecer o diagnóstico, esse laudo, esse diagnóstico que esse aluno chega na escola, mas ele precisa também levar em consideração a subjetividade e características individuais dos alunos,
porque por mais que um diagnóstico que ele tenha alunos com diagnósticos parecidos ou iguais, esses alunos não são iguais, eles vão ter necessidades diferentes, eles vão ter subjetividades diferentes e ele precisa levar isso em consideração diante da sua prática. A educação inclusiva, ela proporciona benefícios para todos os envolvidos na comunidade escolar. Um dos 4 pilares da educação é aprender a conviver. E quando se convive com a diversidade, é possibilitado aos discentes trocar experiências, desenvolvimento psicossocial, contribuição para a formação de pensamento crítico. O aluno também ele tem a possibilidade de aprender não só a fazer, mas a fazer junto, um ajudando o outro e assim de se desenvolvendo mutuamente. Então, se o orientador educacional ele levar em conta que as necessidades do aluno e o aluno é o centro do processo educativo e toda a comunidade se envolver, se empenhar, a escola, inclusive, ela tem sim condições de se tornar efetiva, de se tornar um caminho possível.